Fala galera, beleza? Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Viver de Eletrônica. Pessoal, estou muito feliz. Em uma semana batemos aí 500 inscritos no canal, né? Ou seja, a gente já está com 1000 e pouco, mas em uma semana aí se inscreveram 500 pessoas e eu estou muito feliz por conta disso, né? Estou vendo que o trabalho que a gente está fazendo aqui realmente está agradando muitas pessoas. Muitos comentários, muitos likes, né? E isso faz com que a gente fique motivado e trazemos mais conteúdo para vocês. Então não se esqueça de deixar o like, deixar o teu comentário, se possível aí, coloca princípios básicos da eletrônica, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que você pode aprender, né, através dos princípios básicos. Muita gente não leva muito isso a sério, quer começar logo botando a mão na massa, e não tem nada de errado nisso. Você, né, que está começando agora, pegando as primeiras placas, resolvendo alguns problemas, às vezes entra lá no YouTube, encontra algum defeito que está igual ao seu, você consegue resolver, só que tem momentos que a gente pega a placa que quando entra lá no YouTube, você não encontra vídeos relacionados àquela falha que você está na sua mão ali, naquele momento, né? Então perceba que a falta de conhecimento da parte básica da eletrônica faz com que você, muitas vezes, fique travado, não consiga passar para um nível a mais, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente se frustra por conta disso. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, dando aqui bastante dica para você, e a última dica vai ser mais importante de todas. Então fica com a gente até o final do vídeo, que vai ser muito interessante, beleza? Galera, vamos lá. Princípios básicos da eletrônica: tensão, corrente, resistência, potência, certo? São esses quadros. Eu pergunto a você que está começando na eletrônica agora, ou você que já faz um tempo que já está fazendo algumas coisas aí, montando alguns circuitos, né, reparando algumas placas. Eu pergunto a você, você conhece bem, você domina bem o conhecimento sobre essas quatro grandezas elétricas? Você sabe calcular, fazer cálculos para tentar achar a potência do circuito, né, de um determinado componente, de um determinado trabalho que está sendo feito naquela placa eletrônica? Você consegue fazer, né, um cálculo para saber qual é a corrente da malha que você está analisando, né? Você sabe trabalhar bem o seu multímetro para conseguir analisar, né, tanto a tensão, saber achar a potência, medindo, né, e tendo estratégias para conseguir encontrar algumas informações, você calcular e ter certeza daquilo que você está fazendo? Será que você sabe fazer isso? Muitas pessoas não sabem. E por conta de falta desse conhecimento básico, que isso é o básico dos básicos, acontece que muita gente acaba travando, né, nos seus projetos, né? Vai aprendendo uma coisa, aprendendo outra, vê um vídeo no YouTube, consegue resolver um problema, vê outro vídeo, consegue resolver outro, quer fazer um projeto Y ou X, e aí vê um vídeo aqui, aprende a fazer um negocinho aqui, outro ali, só que muitas vezes falta conhecimento justamente por conta disso, porque não consegue, né, ou não aprendeu ainda a fazer o princípio da eletrônica, entender como é que funciona tudo isso, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Por quê? Eu poderia aqui estar falando sobre assuntos mais avançados, só que justamente isso, pessoal, que eu quero fazer nesse canal. Eu quero trazer conhecimentos básicos para que a gente possa evoluir, né, ao longo dos vídeos, das semanas, dos meses que a gente for postando o vídeo aqui. Então, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, né, vocês já sabem aí o que deve fazer: deixar o like, se inscrever, né, deixar o teu comentário. Se possível, coloca aí princípios básicos da eletrônica, né? Bota um hashtag aí, grandezas elétricas, princípios básicos da eletrônica. Isso ajuda muito no engajamento do nosso canal, beleza? Vamos lá. Pessoal, é muito importante a gente entender, né, o que é uma tensão, como é que a gente consegue gerar uma tensão, né? Como é que a gente pode ter uma corrente elétrica, como é que funciona, né? Qual é o princípio que faz acontecer uma corrente elétrica no circuito, saber um pouco sobre resistência elétrica, entender sobre potência, né? Que são as quatro grandezas elétricas, que é a partir desse ponto que a eletrônica começa a ser construída. Se você pegar qualquer placa eletrônica, por exemplo, eu estou com uma placa aqui de um smartphone, estou aqui fazendo um reparo nesse aparelho, né? Quando você sabe sobre tensão, resistência, potência, né, sobre corrente elétrica, você sabe muito bem utilizar o multímetro de forma correta para encontrar
algumas falhas na placa, você vai precisar saber medir e utilizar várias escalas do multímetro, ou talvez todas as escalas do multímetro. Quando você domina a arte da medição, sabendo como é que funciona aquele circuito através do esquema elétrico, da medição, né, com o multímetro, com o osciloscópio ou qualquer outro componente de medição, você tem muito êxito naquilo que você está fazendo. O problema é que muitas pessoas começam a aprender a eletrônica e já querem meter a mão na massa. Isso também acontece na área de manutenção de celular, o qual a gente tem um canal aqui no YouTube, né, para mais de 54 mil pessoas aí inscritas nesse canal. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link desse canal aqui para você se inscrever e ver como é que a gente faz o nosso trabalho por lá. A gente passa muita dica aí em relação a reparo em placas de celular, e aqui a gente vai passar a parte da arte da eletrônica geral. A gente vai falar aqui sobre diversas coisas acerca da eletrônica, abrangir um conhecimento maior, trazer mais coisas aqui para vocês que gostam da eletrônica, beleza? Então presta bem atenção. Para que a gente consiga aprender eletrônica e não ficar dependendo, por exemplo, de vídeos, né? Tô aqui fazendo um reparo, né? Aí eu tô com digamos aqui, eu tô com uma placa aqui de um micro-ondas, né? Com uma falha, onde a luz pisca, a placa liga, mas aí não há funcionamento. E aí o que você faz? Você pega, né? Vai lá no YouTube, procura, pesquisa sobre uma determinada falha numa placa X de modelo tal, e aí você encontra justamente aquele tipo de falha, vê um técnico fazendo e aí você replica aquilo. E aí você vai fazer isso, fazer aquilo. Sempre você pega uma placa, vai lá no YouTube, pesquisa sobre determinada falha, determinada marca e tudo mais. E aí você vira um técnico viciado em estar olhando o YouTube para fazer reparo, ou seja, você está sempre replicando. Às vezes o sintoma do problema é o mesmo, né? Às vezes a placa está mostrando a mesma coisa, só que o componente pode ser diferente, pode ter dado um componente Y ou componente X, e aí você vê aquele camarada lá trocando aquele componente, vai lá, troca e a placa continua com o mesmo defeito, né? Isso é falta de conhecimento básico de eletrônica. Então, quando a gente conhece a funcionalidade dos componentes, quando a gente conhece como é que funciona uma corrente elétrica, como é que funciona uma tensão, como é que aquele ponto da placa ali deve estar atuando, né, baseado no cálculo que você está fazendo ou na tradução de um esquemático, de um esquema elétrico, você vai conseguir fazer esse reparo sem a necessidade de você estar buscando vídeos no YouTube que replica aquele problema que você tem na placa. É bom que você esteja fazendo essas coisas no início, é muito importante porque estimula, né? Estimula você vê que pegou uma placa ali que não estava funcionando, viu um vídeo, trocou um componente, funcionou, é muito bacana para você que está aprendendo. Eu também comecei dessa forma. Só que chega um momento, galera, que a gente precisa, né, chamar a responsabilidade para a gente, né, e começar a medir o circuito, verificar, encontrar a falha sem a necessidade de a gente estar pedindo ajuda ao YouTube. Né? Então isso é muito importante. Não que você, uma hora ou outra, ainda não dependa do YouTube, pesquisar sobre uma coisa ou outra, é muito bacana, tá dentro, né, do assunto, buscando conhecimentos novos, isso é muito bacana. Porém, você não pode fazer do YouTube, né, o seu professor número 1 na hora de fazer um reparo, porque vai que você pega uma placa que está com problema e aí você busca esse vídeo no YouTube, não encontre essa falha, né, no YouTube, e aí como é que vai fazer? Você não vai conseguir ganhar o dinheiro, né, por falta de que não tem um vídeo explicando sobre aquele problema. Então é muito importante conhecer, né, a parte básica da eletrônica. E essa semana, pessoal, a gente vai estar postando aqui no canal justamente assuntos, né, relacionados aos princípios básicos da eletrônica. A gente poderia começar já aqui postando alguns vídeos no canal com assuntos mais elevados, avançados e tudo mais. Só que se a gente fazer isso, né, muita gente que está acostumado a fazer tudo com a mão na massa, né, às vezes sem querer estudar os princípios, aprender realmente a fazer cálculos, né? Quando eu digo fazer cálculos, pessoal, presta bem atenção. É justamente sobre isso aí que eu vou falar. Eu disse que a última dica seria melhor. Presta bem atenção aqui. A gente falou mais do que a gente deu dica, né? Mas vamos supor. Qual é a dica que eu digo para vocês aqui que é muito importante? Galera, vocês podem estar baixando aplicativos no seu celular para fazer cálculos. Você não vai precisar pegar a caneta e estar verificando, fazendo cálculo no papel e na caneta.
né? Esse período aí já passou, a gente estamos em outro século, né? A gente está bem mais avançado e hoje tudo é digital. Então o que a gente pode fazer? A gente pode verificar, por exemplo, uma malha, encontrar uma tensão, né? Verificar a resistência e encontrar a corrente, fazer uma medição ali para encontrar a potência, baseado, né, no seu aplicativo. Você mede uma coisa, mede outra, coloca lá no aplicativo, vai ter logo o resultado, sem precisar estar fazendo cálculo. Então, antigamente, você tinha que manjar de matemática, passar para lá, para cá, para lá, para cá. Hoje em dia, você pode baixar um aplicativo, pegar algumas informações que necessita, colocar lá no aplicativo e você já tem um cálculo tranquilo. Só você botar aí, procurar no App Stores, ou procurar aí fugiu agora do Google, né? Google Play, né? Vocês podem entrar lá no Google Play, baixar, né, um aplicativo lá de cálculos de eletrônica e aí você consegue fazer esses cálculos tranquilamente. Agora presta bem atenção, por que eu devo fazer cálculos para encontrar falhas, né? Eu não estou dizendo aqui que em todo momento você vai precisar estar calculando, estar verificando isso e aquilo para estar calculando. Não, mas em alguns momentos é preciso, é necessário você saber algumas informações que você só vai conseguir através de cálculos, né? Então, em alguns momentos, sim, precisamos calcular, sim, né? Principalmente em algumas placas eletrônicas, às vezes a gente não tem esquema, a gente não tem o troubleshoot da placa, né? A gente não encontra as informações, então a gente precisa trabalhar, né? Na verdade, como um perito, né? Então é muito importante aprender essa parte básica. E nesses próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal, é justamente passando para vocês o conhecimento básico, né? Para vocês entenderem como é que funciona uma corrente, como é que é gerada uma corrente, né? Como é que é gerada uma tensão. A tensão ela pode ser uma tensão limpa, né? Ela pode ser gerada através de agentes químicos. E a gente vai passar esses conhecimentos para vocês aqui no canal, que é muito bacana. Certo? A gente vai falar sobre resistência, sobre potência. Muito importante verificar a potência de um componente ou a potência do trabalho geral de uma placa, de um determinado trabalho que ela esteja fazendo, né? Por exemplo, você quer trocar um componente ou quer montar um circuito, é sempre bom você verificar a potência daquele componente, né, para saber até que ponto ele pode receber uma tensão, uma corrente, se vai danificar aquele componente ou não, né? Então tudo isso a gente faz baseado no princípio da eletrônica, né? Conhecendo os princípios básicos, saber como é que funciona ali, aquelas partes básicas, ajuda muito a gente a produzir projetos, né, resolver muitos problemas em placas eletrônicas. E é sobre isso que a gente vai estar passando aqui ao longo, né, da semana, aí, dos dias, dos meses, enfim. A gente vai estar passando muito conhecimento bacana aqui para vocês, né? A partir de amanhã, talvez a gente já está trazendo aqui alguns vídeos sobre, né, esses princípios da eletrônica. A gente vai falar sobre as grandezas elétricas amanhã, explicando de uma forma muito bacana, bem simplificada. Vocês vão ver como é que a gente passa conhecimento de uma forma bem simplificada, né, trazendo algumas analogias para que você consiga gravar isso na cabeça, consiga interpretar, né, esse conhecimento que a gente está passando aqui para a bancada, e você vai ter muito sucesso, você vai ter muitos resultados, grandes resultados, e aí você vai conseguir viver da eletrônica, beleza? Se você está gostando dos vídeos que a gente está passando aqui no canal, explicando sobre uma coisa, explicando sobre outra, dando algumas dicas, a gente vai se aprofundar mais, né, nos próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de colocar as hashtags aqui. Coloca a hashtag Viver da Eletrônica, coloca aí hashtag Grandezas Elétricas, que isso ajuda crescer o nosso canal aqui, certo? Estou muito feliz aí, muita gente se inscreveu nesse canal, né, essa semana. Um abraço aí para todos que se inscreveram. Estou respondendo a todas as pessoas que estão comentando por aqui, pessoal. E é isso. Um abraço a todos, Deus abençoe. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, é nóis.